Acredito que vocês vão ter que aceitar aí, para poder a gente dar continuidade, tá? Já temos aí 11 pessoas. Bom dia, é uma alegria gigantesca estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, para a gente conversar um pouco sobre psicopedagogia. Hoje o tema que vocês escolheram é um tema que dá muito frio na barriga, é falar sobre avaliação. E sabe por que que dá frio na barriga, pessoal? Porque a gente faz as coisas com seriedade. Por isso que dá frio com a barriga, porque quando a gente entende que a psicopedagogia realmente transforma e mobiliza a vida, né, dos clientes, das famílias, das escolas, esse frio na barriga é necessário, sim. Significa que a gente está dando importância para esse processo. Então, hoje a gente vai tentar descomplicar, vamos falar de uma forma muito acessível sobre esse processo de avaliação, entendendo aí que o maior recurso para esse processo é a psicopedagoga, a profissional que vai estar ali à frente. Tá? Então, agora a gente já tem aí os 10 minutinhos iniciais. Bom dia, bem-vindos para quem está chegando. A gente hoje, então, vai trabalhar descomplicando a avaliação psicopedagógica. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela e queria que vocês me dissessem se vocês estão conseguindo visualizar. Por favor, digam aí para mim. Então? Sim. Maravilha, maravilha. Só para ter certeza aí que está todo mundo. Para quem chegou agora uns minutinhos depois, esse encontro está sendo gravado, mas não vai ser para nenhum fim de divulgação, para que eu possa observar depois, dar uma olhadinha. E vocês me deram uma missão muito grande, um desafio gigantesco, que é a gente tentar falar desse tema dentro de 1 hora. Quem não respondeu o link que está circulando dentro do grupo do WhatsApp, depois dá uma procuradinha, busca responder rapidinho, acho que não demora nem 1 minuto para responder, e é uma forma de eu ir modelando esses encontros, de modo que a gente possa fazer sempre o melhor formato para atender vocês. Então, a gente vai inicialmente se encontrar uma vez por mês, então agora já temos esse encontro, o primeiro em setembro, teremos um em outubro e um em novembro. E aí depois a gente reorganiza e vê como é que fica isso, se faz um em dezembro. Normalmente a gente está muito cansado em dezembro, né? E aí, então, a gente vê, quem sabe retoma em 2023, tá? Não se preocupem em tirar foto, printar, nenhum tipo de movimento. Esse material todo vai ser circulado com vocês. Terminou aqui o encontro, eu coloco todo ele no grupo, tá? Vocês vão receber tudo em PDF, as indicações das leituras, os artigos, tudo que eu for falando aqui com vocês, eu já separei tudinho. Só não mandei antes, que era para não deixar vocês mais curiosos. Então, eu vou circular isso no grupo assim que a gente terminar. Tá? Então, vamos lá. Hoje o objetivo é falar descomplicando a avaliação psicopedagógica, encontro 1. Mudou para vocês aí? Maravilha. Então, detalhes, né? Detalhes da minha história. A maioria aqui já pode me conhecer, já me viu falando em outros ambientes, às vezes já se esbarrou comigo lá um pouquinho pelo Instagram, mas é interessante sempre a gente contextualizar para vocês entenderem esse lugar de fala. Quem é a Alana Cineiro? Então, eu sou mãe da Ana Elisa, tenho meu marido, o Salomão, moro no Rio de Janeiro, atuo como psicopedagoga há mais de 10 anos, e dentro desse movimento de atuar como psicopedagoga, eu me sentia muito solitária. O início, ele foi muito difícil, as minhas inseguranças, os meus medos, tudo isso vinha muito à tona e eu não tinha esse suporte, buscava supervisão, tive uma supervisora incrível, maravilhosa, mas ainda assim foi um processo muito longo, até que essa segurança, até que eu me sentisse confiante na minha atuação. E aí os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, eu fiquei próxima da Associação de Psicopedagogia, aqui no Rio de Janeiro, as coisas foram caminhando, atualmente eu sou a presidente, e dentro desse processo eu pude ir encontrando muitas mulheres. Eu passei, né, com os anos de prática, passei a associada titular, então me habilitei ao processo de dar supervisões, os grupos de estudos, eu fui tendo contato com muitas e muitas outras psicopedagogas, e fui entendendo que os meus medos, os meus receios, as minhas inseguranças não eram só minhas, elas passavam pela história de muitas outras mulheres. E aí eu abracei essa missão, que é justamente impulsionar mulheres
mulheres psicopedagogas nesse alavancar da carreira, dentro de um olhar sensível, um olhar humano, um olhar que prioriza a profissional e o ser humano com quem ela está atendendo. Então, eu fui aí construindo essa prática ao longo desse tempo. Atualmente, eu desenvolvo muitos grupos de mentorias. As mentorias, né, os projetos que eu trabalho estão focados dentro dessas áreas. Então, as mentorias, elas acontecem tanto individuais como em pequenos grupos, e tem justamente esse olhar para trabalhar a mulher por trás da psicopedagoga, impulsionando, organizando esses passos para a clínica, as supervisões, que elas acabam sendo mais focadas no olhar do caso clínico, né, na questão mais estrutural ali do atendimento, no consultório, os grupos de estudos que acontecem uma vez por mês, que a gente se reúne para falar temas de aprendizagem, temas psicopedagógicos, os atendimentos em consultórios, que eu ainda faço, aulas livres, como a gente está dando aqui agora, também dou aula em pós-graduação, em outros cursos, e as palestras que vão acontecendo dentro dessas possibilidades, tá? O encontro de hoje, meninas, o encontro 1, que é Descomplicando a Avaliação Psicopedagógica, ele tem essa pauta. A gente vai tentar cumprir, tentar não, nós vamos cumprir essa pauta no encontro de hoje. Então, a gente vai falar de corpo e mente, visão de aprendizagem, sujeito como ser integral, avaliar, o lúdico na clínica, aspectos da avaliação, modelos de avaliação e a ética na psicopedagogia, ok? Então, para a gente começar, para a gente dar esse pontapé inicial aqui no encontro, eu trouxe aqui uma foto da minha filhinha, Ana Elisa, e essa foto ela é muito significativa porque foi quando ela começou a dar os primeiros passos. Pode ver que a perninha ainda está assim um pouco instável, bem pequenininha, ela era um pouquinho antes de 1 ano. E por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho de corpo e aprendizagem. Eu vou fazer uma introdução, uma breve introdução para a gente chegar no processo de avaliação, porque eu acredito que é preciso contextualizar, é preciso que vocês entendam a caminhada do pensamento até a gente chegar naquele olhar para a avaliação. Lembrando, né, que quando a gente fala em psicopedagogia, a gente está falando numa área relativamente recente ainda no Brasil, então a implementação teórica ela ainda, ela vagueia, né? ela acaba circulando entre algumas linhas, e eu vou trazer para vocês aqui, é claro, é um ponto de vista, é uma fala. Não existe a fala da Alana ser absoluta, ao meu saber é único, é claro que não, por isso que a gente está em grupo para discutir, para trocar, mas é uma forma de pensar. Então eu preciso introduzir, fazer uma caminhada até a gente chegar nesse pensamento. Tá bom, pessoal? Então, eu trago uma frase para vocês, né? O corpo é um instrumento mais importante que o ser humano disponibiliza para trabalhar, se transformar. A pessoa, quando dança, utiliza o corpo experimentando diversas sensações, descobrindo inúmeras possibilidades de se movimentar, de se conectar consigo mesmo, descobrindo formas de sentir-se bem com o seu corpo, com o seu próprio corpo, tá? E por que a gente vai fazer isso? Vamos lá, deixa eu ver. E a Juliana. Esse aqui, agora foi. Por que a gente vai falar um pouco disso, meninas? Por que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do corpo? Nós somos seres integrados, nós somos uma coisa única. E, infelizmente, quando a gente fala de aprendizagem escolar, normalmente a gente tem uma separação. É como se só o cérebro fosse para a escola, só a cabeça fosse para a escola, como se a gente fosse trabalhar apenas a nossa mente. Isso não existe. Então, eu trago para vocês, né, uma coisa que eu pauto muito no meu fazer, e é uma coisa que eu acredito verdadeiramente, é que nós, como seres únicos e integrados, a gente precisa sempre lembrar de trabalhar o corpo e trabalhar a nossa mente, tá? Então, eu quero propor para vocês aqui agora, Ivana Bittencourt está até aqui com a gente. Ivana é uma mentora corporal, auxilia psicopedagoga também, já fez alguns movimentos aí particulares comigo e me ajuda também aí nos processos de mentoria. Eu sempre chamo a Ivana para me ajudar aí como uma carta na manga. E a Ivana traz muito isso, né? E acho que entra muito em contato com isso que eu acredito, que é a gente lembrar desse corpo, vibrar esse corpo, torcer e acordar. Então, o que eu quero propor para vocês aí agora, na cadeirinha onde vocês estão nesse momento, eu queria primeiro propor 3 respirações profundas, porque a gente esquece de respirar, e é fantástico a gente lembrar de respirar
principalmente antes de começar os nossos atendimentos, a gente se conecta com a gente recorda, né, o nosso momento presente, a gente diminui a nossa ansiedade, a gente se prepara. A respiração uma ferramenta potente, fantástica, mas que a gente às vezes não dá tanta importância para ela ser simples demais. Então, a gente vai fazer 3 respirações profundas. Respiração profunda é aquela que a gente tenta movimentar o diafragma, então a gente faz o barrigão, tá? E depois eu vou propor que a gente faça um espreguiçar, que a gente possa levantar os braços, mover as pernas, pode ser? Vocês topam, meninas? Então, vamos lá. Primeiro as 3 respirações. Então, vamos lá. Respirou fundo, segura. Eu vou contar 3 e a gente solta, tá bom? Vamos lá. Puxou. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Soltou. 1, 2, 3. De novo. Puxou. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Soltou. 1, 2, 3. A última. Puxou em 1, 2, 3. Soltou. Não, desculpa, segurou. 1, 2, 3. Soltou. 1, 2, 3. Já sentem a diferença? A gente oxigena, a gente se reconecta. Então, agora, queria propor um espreguiçar. Vamos levantar esses braços. Vamos abrir, torcer os pulsos, movimentar. Mexe os pés, mexe os ombros, a cabeça. A gente vai trabalhar agora alguns conteúdos. Vamos entrar em teoria, vamos falar sobre pontos relacionados à aprendizagem, e a gente precisa estar de corpo inteiro, não só com atenção. Então, para a gente focar essa atenção, a gente precisa trazer esse corpo para o encontro. Então, acordou aí? E aí? Como é que vocês estão se sentindo? Escreve no chat aí para mim, deixa eu ver. Mudou alguma coisa? Foi gostoso fazer? Foi difícil? Coloca aí que eu quero dar uma olhada. Vão escrevendo aí para mim. Estou dando uma olhada aqui. Maravilha, maravilha. Meninas, para quem entrou um pouquinho depois, adoro o movimento, foi muito bom, obrigada. Que ótimo, que ótimo. Para quem entrou um pouquinho depois, eu circulei pelo grupo de WhatsApp um link do Google Forms, né, com algumas perguntas de como a gente fazer, como a gente modelar esse encontro da melhor forma possível. E aí vocês me colocaram num grande desafio, que é tentar fazer o encontro em 1 hora. Então, por isso que eu até não estou abrindo os microfones, não estou trazendo vocês aqui para falar junto comigo, vou usar mais o chat, a gente vai se comunicar mais aqui, porque é um grande desafio conseguir fazer um encontro bacana, né, com profundidade teórica em 1 hora, mas eu vou tentar, tá bom? E aí vocês também vão reavaliando comigo, vão fazendo as trocas, a gente vai repensando esse formato juntas, beleza? Então, vamos voltar aqui. Vão visualizando aí? Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui. Então, nesse movimento, né, nessa compreensão de que somos seres únicos, a aprendizagem ela se dá de modo integral, ela não vai acontecer apenas na mente. E isso é um ponto muito importante para os psicopedagogas estarem levantando com as famílias, com as escolas, e a gente precisa considerar esse aspecto nos nossos atendimentos. Então, a gente não pode chegar com aquela criança, chegar com aquele jovem, até mesmo com o adulto, e partir diretamente, né, para as atividades um pouco mais mentais. Não, a gente precisa lembrar que aquele corpo chegou junto. E se a gente conseguir mesclar esses 2 movimentos, melhor ainda. Então, outro aspecto importante, outro ponto relevante é que a aprendizagem é para a vida toda. E, comumente, a gente tem a visão de que a aprendizagem acontece no processo escolar, dentro dos muros da escola, aquela aprendizagem sistemática ou só no período da infância. Não, as neurociências estão aí, cada vez mais mostrando que desde o processo de gestação, a criança já está aprendendo e a pessoa vai aprender durante toda a vida, até o seu último momento, né? O seu último suspiro, os processos de aprendizagem vão estar acontecendo, tá? E a psicopedagoga,
é a profissional que acredita que todos podem aprender. Então, a gente precisa vestir essa camisa, a gente precisa se potencializar dentro dessa crença e trabalhar isso na gente. Todos podem aprender. E aí eu trago para vocês aqui uma frase da nossa mestra, né, a querida Ana Maria Lacombe, que ela traz o seguinte ponto para a gente, né? Toda criança tem possibilidade de operar de forma inteligente dentro do seu estágio de pensamento, podendo criar e resolver problemas e não apenas reproduzir de maneira mecânica aquilo que lhe ensinaram. Profundo, né, gente? Profundo demais. Agora, vamos usar aí o chat de novo, pode ser? Quero que vocês completem para mim essa frase. O principal objetivo da avaliação psicopedagógica é... Completa aí no chat para mim, pessoal, por favor. O principal objetivo da avaliação psicopedagógica é... Completa aí, vamos lá. Vou aproveitar que vocês estão aqui completando, que eu estou olhando aqui o chat. Vou fazer o meu story para mostrar que a gente já está aqui. Fiquem à vontade, vocês também, para printar a tela, tirar foto. Vamos lá. O principal objetivo é estimular a aprendizagem, da avaliação psicopedagógica, estimular a aprendizagem, né? Da avaliação, encontrar possibilidades para o ato de aprender. Estou gostando, estou gostando. Vamos lá, meninas. A avaliação psicopedagógica é a investigação do aprendizado da criança, é do adulto, investigar, bacana, bacana. Vamos aí. Entender como o sujeito aprende, seus pontos fortes e dificuldades, ótimo. Conhecer seu cliente, criar vínculos, investigar, encontrar o ponto de partida. Muito bacana. Acho que tem mais alguém escrevendo. Vamos lá. Então, a avaliação... um ponto que eu acho importante a gente entender como o aprendente aprende. Maravilha, maravilha. Se vocês forem colocando, eu continuo olhando aqui. É importante a gente salientar, porque em algumas literaturas a gente ainda vai encontrar a palavra diagnóstico, tá? A nossa querida Maria Lúcia Vaz mesmo, que é um dos livros que a gente mais usa, que ele é muito importante para a nossa atuação clínica, ela ainda, né, é um livro da década de 80, apesar de ser um livro bastante atual e muito importante, ainda temos o termo diagnóstico. Em algumas outras literaturas nós também vamos encontrar esse termo. E por que agora a gente não está falando mais diagnóstico, e sim avaliação? Eu começo aqui para vocês lá no nosso início, trazendo essa reflexão de que a psicopedagogia ainda é uma área bastante recente. E, por ser uma área terapêutica, está sempre se propondo a reflexão, ao debate, e algumas coisas vão realmente mudando ao longo do tempo. E aí, compreendeu-se que diagnóstico fica para uma área mais médica, mais relacionada às doenças. E nós fazemos uma avaliação, nós traçamos um mapeamento, a gente faz uma pesquisa, uma investigação.
Então, por isso, a modificação do termo. Claro que vocês ainda vão encontrar a palavra diagnóstico, mas a gente já faz, né, essa mudança automática de reflexão quando a gente se encontra com isso, tá? A gente muda na nossa cabecinha. É interessante a gente ficar atenta a isso, tá, meninos? E aí, esse termo, avaliação, ele vem justamente, né, de encontro a esses detalhes que vocês trazem aqui. A Vera colocou investigar, a Ivana trouxe o entender, a Juliana colocou, né, o encontrar. Vocês foram trazendo aqui esses verbos e todos eles fazem muito sentido e eles vão realmente precisar de nós, exigir de nós algumas habilidades. Nós precisamos desenvolver algumas habilidades para estar de encontro a esse processo de investigação, ok? Então, vamos aqui, continuando. Eu coloco para vocês, né? A gente vai precisar desenvolver a habilidade da curiosidade, uma curiosidade genuína, uma curiosidade sincera, uma curiosidade para o outro e não para a gente. Porque às vezes algumas coisas que a gente vai perguntar, algumas coisas que a gente quer saber, precisa ser uma curiosidade que vai estar ali a serviço de quem nos chega. Então, a gente busca desenvolver tem várias outras habilidades, né? Eu trago para vocês essas duas, mas essa curiosidade é serviço do outro, para que as nossas perguntas, para que o nosso envolvimento nas sessões possa ser de despertar no outro possibilidades. A gente possa, né, fazer perguntas que nos levem a compreender o processo e o que o outro tá desenvolvendo ou passando. Tá? E a outra habilidade que eu trago que é importante a gente desenvolver ou aperfeiçoar é uma escuta sensível. A gente já tem aí uma literatura que mostra para a gente que a gente seleciona o que a gente está ouvindo. Então, até isso é importante a gente ter clareza, que a gente escuta e a gente escolhe o que a gente escuta. Então, essa escuta sensível, que é uma escuta atenta, uma escuta afetiva ao que o outro vai trazer para a gente, precisa estar dentro desse movimento de compreensão que a gente está ali se doando, está trabalhando, né, o que o outro está trazendo, mas que também estamos fazendo uma escolha do que a gente está optando ou não por ouvir, tá? Então, essas habilidades, a gente pode trazer um olhar afetivo, a gente pode trazer, né, a questão de uma presença radical, como alguns autores trazem, ou seja, se eu estou no meu momento de atendimento, se eu estou no meu momento ali de entrega, eu estou presente para o outro, buscar trazer a nossa mente para o momento presente. São várias habilidades que a gente pode ir desenvolvendo, se a gente tem, a gente vai aperfeiçoando, para que a gente esteja mais inteira dentro desse processo de avaliar, tá? De olhar para o outro e entender as suas peculiaridades. Então, esse é o objetivo dentro de uma visão terapêutica, né? Por quê? Porque quando a gente está trabalhado enquanto profissional para olhar o outro nas suas sensibilidades, nas suas peculiaridades, a gente não foca só no instrumento, a gente não foca só no recurso da avaliação. Porque o que a gente tem hoje, né, é uma fila gigantesca de pessoas querendo comprar coisas prontas. Qual é o teste que eu uso para isso? Qual é o recurso que eu uso para aquilo? Qual é a avaliação que a gente tem para esse detalhe? E, na verdade, o que a gente vai buscar conversar aqui um pouco é que você é o maior recurso e o maior instrumento que você pode oferecer para os seus clientes. Então, esteja trabalhado, busque desenvolver as habilidades que são importantes, o que você se observa que ainda precisa ser aperfeiçoado, e aí os recursos e os instrumentos, eles virão para somar, mas eles não são eles que definem o processo, tá? Escrevam para mim aqui no chat, meninas, está fazendo sentido? Estou sendo clara? Conta aqui para mim, para poder ver, por favor. Muita gente continua aí as explicações da pergunta, muito obrigada. Vão dizendo aí, estão... Bacana, bacana. Então, vou continuando aqui, hein? Meninas, já passaram meia hora, ó, como é que é rápido. Um aspecto fundamental para a atuação psicopedagógica dentro do recorte de avaliação também. Bom, muito obrigada, vamos lá.
é o lúdico. Eu fiz uma semana de lúdico e aprendizagem lá pelo Instagram. Quem quiser maratonar as lives, corre lá, estão todas salvas no feed. Aí a gente fala, fundamenta melhor, traz melhor alguns exemplos, traz coisas para a clínica. Então, quem quiser dar uma olhadinha. Hoje a gente aqui vai falar de uma forma mais rápida, mas tem mais conteúdo sobre isso. E aí eu trago uma frase do Arquimedes, né, que é um filósofo, e ele traz para a gente que brincar é condição fundamental para ser sério. Porém, o que acontece com as crianças no processo de alfabetização? Sai da educação infantil, entra no primeiro ano, a frase célebre, né, que perpetua durante a escola. Acabou a brincadeira. Então, não tem mais o pátio, não tem mais o desenho, não tem mais os momentos livres, se torna uma coisa mais, né, séria, uma coisa mais formal, e a gente esquece que nós, seres humanos, precisamos desse processo lúdico para o nosso desenvolvimento na vida inteira, e principalmente as crianças no processo, né, crianças e adolescentes dentro desse processo de escolaridade mais formal. E isso é um outro ponto que nós, psicopedagogas, levamos, a gente levanta essa bandeira, a gente leva isso para a escola, a gente reflete junto com as famílias sobre esse ponto, tá? Então, é fundamental que o lúdico, ele faça parte da atuação psicopedagógica, tanto no processo de avaliação, quanto no processo de intervenção, tá? E quais são esses aspectos importantes para a gente considerar no processo, quando a gente vai começar a avaliar uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto que chegue para a gente? Eu trago aqui para vocês alguns apontamentos, né, tipo de detalhes que eu penso que não podem faltar, e aí eu quero caminhar com eles aqui, tá, para a gente ir conversando por cada um deles, se vocês toparem, é claro. Então, a gente, né, precisa considerar dentro desse processo o sistema familiar, a história de vida dessa criança, como é que ela está ali, né? A história daquela família, aquele contexto, da onde ela veio, se ela foi desejada, se ela não foi, como é que é o movimento atual que aquela família se encontra, inclusive socioeconômico. Então, entender o sistema familiar ele é crucial, uma vez que essa criança está inserida dentro desse contexto, tá? A gente vai buscar ver como é que tá os âmbitos emocionais. Nós não tratamos questões emocionais, mas a gente sabe que a aprendizagem ela está vinculada a este processo. Então a gente precisa entender como é que essa criança está emocionalmente. A gente vê aspectos da fala. Nós observamos como é que se encontra, se está, às vezes, né, com uma fala ainda um pouco infantilizada, se está trocando letra durante o processo, se prende a língua. Nós, psicopedagogas, não fazemos avaliação de cunho de oralidade, né? Quando a gente fala em distúrbio, quando a gente fala em algum aspecto mais biológico ou patológico da fala, principalmente a dislexia, que a gente sabe que é uma questão que aparece bastante para a gente hoje em dia, tá? Nós observamos que pode ter algum fator que não está na normalidade, e aí nós indicamos para um profissional fazer uma avaliação detalhada. É importante a gente entender cada um no seu quadrado. É muito importante a gente entender que nós vamos ter a nossa consideração, vamos ter o nosso trabalho e a gente precisa respeitar o dos outros profissionais também. A mesma coisa na questão emocional. Se a criança está um pouco deprimida, se você nota que ela está mais cabisbaixa, se ela está um pouquinho além, o que você faz? Conversa com a família e faz uma indicação para um psicoterapeuta, até mesmo, né, para algum outro profissional ali para poder trabalhar essas questões emocionais. O nosso foco é o aprender. Por mais que nós saibamos que o aprender ele está permeado de muitas outras áreas, e isso é fantástico, é esse o olhar transdisciplinar e interdisciplinar da psicopedagogia, a gente precisa respeitar os nossos espaços, ok? Desenvolvimento motor, a gente observa como é que está o andar, como é que está o tônus muscular, postura quando senta, se consegue prensar o lápis de uma forma bacana, se consegue fazer os movimentos, e aí a gente vai observando quais são esses processos, né, para interferir na relação de aprender, esse vínculo com a aprendizagem, então a gente vai entender como é que está essa criança no âmbito e no desejo de ir para a escola, se ela gosta, se não gosta, como é que são as relações que envolvem esse processo. A gente vai observar grafismo e desenho, então a gente vai olhar ali como é que está essa pegada no lápis, se escreve fazendo muita força, se desenha rabiscando muito, se apaga muitas vezes, qual é a clareza e os objetivos
desse trabalho, se consegue se expressar quando desenha, se simplesmente faz, se aceita as propostas, isso tudo vem aí costurando para a gente esse detalhe de grafismo e desenho. A gente vai buscar perceber o estágio cognitivo, né? O nosso querido Piaget vai trazer para a gente aí toda uma teoria embasada para nos ajudar a perceber em que estágio do desenvolvimento cognitivo se encontram essas crianças, e aí nos ajuda muito a entender todas as outras possibilidades de observação, todos esses outros aspectos. Então, compreender a teoria de Piaget é crucial para nós, enquanto profissionais da aprendizagem. Isso embasa, isso dá um teor científico para o que a gente está se propondo, tá? Outro aspecto relevante é a relação lógico-matemática, se está conseguindo operar de forma lógica, se não está, como é que está isso encaixando na escola. A história de vida dessa criança, a gente tem um recurso chamado anamnese, que é muito rico, ajuda muito para que a gente faça assim, esse túnel do tempo com as famílias, e eles voltam para contar para a gente desde o início como é que foi essa relação na gestação, se foi uma gestação desejada, se não foi, que considerações tem sobre as primeiras aprendizagens, de vida, né? Andou, falou, comeu, como é que foi esse início? Então, isso tudo ajuda muito a gente a perceber esse movimento, tá? As etapas da alfabetização, a gente precisa entender se é uma criança, né, dentro desse momento escolar, em que momento ela se encontra. Então, a gente precisa conhecer bem Emília Ferreiro, Ana Teberoski, que são discípulos até mesmo de Piaget, ajudam a gente a entender esses detalhes. E a gente não pode desconsiderar os aspectos orgânicos e físicos. Então, sono, alimentação, exercício físico, tudo isso ali complementa esse olhar para esse ser integral e para esse indivíduo que está aí no seu movimento de aprender. Beleza? Deixa eu fechar aqui só um minutinho para olhar vocês. Como é que tá aí, meninas? Me contem. Tá muito rápido? Tá dando, tô vendo que fizeram uma perguntinha aqui. Eu vou guardar a sua perguntinha para o final, tá? E aí a gente bate um papinho aqui, tá falando sobre a questão do lápis. A gente volta a falar disso já já, tá? Então, beleza. Então, posso prosseguir aqui, meninas? Vou dar seguimento. Então tá. Bebi minha água. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Então, a gente tem esses aspectos. E aí eu trago para vocês modelo de avaliação. Esse modelo de avaliação aqui, ele foi pensado pelo Jorge Visca. O Jorge Visca, fiquem tranquilos que isso também vai na indicação de leitura para vocês, tá? Tá, beleza, quem precisa sair. O Jorge Visca, ele foi o pai da teoria prática. Ele traz para a gente toda uma teoria voltada para a prática psicopedagógica. Então, ele embasa a gente, né? É um argentino que veio fazer muitos cursos e muitas formações no Brasil. Então, muitas psicopedagogas que nós temos aí o prazer e a satisfação de ter aulas com elas, tiveram aulas com o Jorge Visca, e ele traz para a gente esse modelo que é muito bacana e é muito utilizado. Vocês podem me dizer se foi esse modelo que vocês conheceram aí nas formações. Então, ele traz para a gente que primeiro acontece um contato. Hoje em dia, esse contato ele é basicamente por telefone, e a gente vai conversar depois um pouquinho mais sobre esse aspecto. Tem uma entrevista inicial, que é onde a gente acolhe a queixa, entende por que está chegando, e a gente faz um contrato. Esse contrato ele pode ser feito de forma oral, que são os combinados de como vai acontecer a sessão, qual é o período que você vai se encontrar, o local que vão ser feitos os encontros, o valor acordado por esses encontros. Em caso de falta, o que acontece? Se paga, se não paga. Se você vai até a escola, você também combina se esse é um valor, né, que você vai cobrar. Se você combina os períodos de férias, você combina os períodos de recesso, festas, né, que acontecem de feriados e por aí. Tudo a gente busca esquematizar neste contrato. Lembrando, pode ser um contrato escrito, né, que a família assina e leva, e outro a gente guarda na pastinha do cliente na nossa sala, ou pode ser um contrato oral. Cada um aí vai pensar e entender como acha que é melhor.
Dentro do processo das primeiras sessões, esse movimento, né, feito ali pelo VISCA vai trazer para a gente entre 8 e 10 sessões. Depois eu trago um modelo para vocês da Maria Lúcia Vaz, que ela consegue encurtar um pouquinho mais. A Maria Lúcia vai no máximo até 8. Então, mas a gente vai ali mesclando entre essas duas possibilidades, tá? Então, a gente tem ali as primeiras sessões que ele vai propor que a gente faça EOCA, que a gente faça análise do material, depois a gente tem os nossos primeiros sistemas de hipótese, o VISCA está sempre trazendo, né? A gente vai para a prática, depois a gente para e escreve, registra, levanta as nossas hipóteses sobre o que a gente fez, tá? A gente depois continua nessa mesma linha de pesquisa, ou seja, problematizando, levantando as possibilidades dentro do que a EOCA sugeriu, e aí a gente vai ali para os testes ou para as provas. Ele vai sugerir das provas operatórias, né, que são ali a caixa operatória, depois as técnicas projetivas. O VISCA nos enriquece muito quanto às técnicas projetivas, é onde a gente vê muita subjetividade do sujeito, a gente vê o simbólico falando muito alto, ou seja, né, aquele indivíduo que se expressa através do grafismo. Então, muitas coisas que são nuances, detalhes pequenos, eles se mostram através do desenho. Tem toda uma teoria que para a psicopedagogia é muito bacana a gente se apropriar, tá? Vai trazendo ali algumas outras possibilidades de testes, aí depois a gente levanta mais uma vez as nossas hipóteses, aí vem outras linhas de pesquisa, depois possibilidades de análise de material, pode ser material da escola, você pode pedir para fazer algum outro tipo de atividade, né, provas pedagógicas, outros tipos ali de conversas. Olha aí o detalhe, aí o VISCA, já na reta final, sugere a anamnese, vocês repararam? Está mais lá para o finalzinho. E aí, depois desse encontro de anamnese, que é essa sessão com os responsáveis, que a gente vai ouvir essa história de vida dessa criança, essa história das primeiras aprendizagens, vem o último e terceiro sistema de hipóteses, e aí a gente vai para o diagnóstico, né? Que a gente fecha ali o contexto dessa avaliação, a gente faz a devolução para a família. A devolução é aquela sessão oral que você conversa com a família, aquela sessão que você já finalizou a avaliação e você senta com eles para contar o que você compreendeu. E o informe é um modelo de registro, é a parte escrita. Não é uma obrigatoriedade, precisa sempre ter algo escrito, isso não é. Isso pode ser do desejo de cada um. E lembrando, né, eu vou falar disso mais lá na frente, esse informe ele é entregue para a família. Esse informe ele não vai diretamente para a escola. Quem entrega para a escola é a família. Então, a família acorda conosco um trabalho, a gente fecha os combinados todos com a família e no final, se a gente entrega o informe, esse informe também vai para a família, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu vi que tem uma perguntinha. Isso, perfeito. Quem falou foi a Ivana. Maravilha, Ivana, é isso mesmo. A gente aprende dentro desses dois modelos, que são tanto da Maria Lúcia quanto do VISC, que você, na verdade, ali vai organizando o seu jeito de fazer. Excelente. Então, aqui a gente tem essa outra possibilidade, até justamente desse livro que eu trago para vocês, da Maria Lúcia Vaz. Separei o do VISC aqui também para mostrar. E a gente vai ter esse modelo da Maria Lúcia nesse aspecto. Ela tem ali a entrevista com os pais e responsáveis. Então, ela primeiro é uma sessão com todo mundo no consultório, depois a gente faz uma sessão já sozinha com a criança e ela propõe o uso da EOCA. Bacana quem segue a estrutura aí. A EOCA, né, é a entrevista operatória centrada na aprendizagem, é um recurso que o Jorge Visca criou, tá na referência bibliográfica para vocês, mas querendo depois a gente fala um pouco mais, e é sempre nessas primeiras sessões que a gente vai fazer uso dela, tá? Depois na terceira, exatamente. O VISC é a nossa referência muito grande mesmo. Depois, na terceira, a gente vai ter a aplicação das provas operatórias, depois na quarta continua, na quinta já entram as projetivas, na sexta também as projetivas, depois a gente vai ter as pedagógicas e, se necessário, alguma outra. A Maria Lúcia também coloca lá para o final, né, seguindo a linha do VISCA, a anamnese com os responsáveis ou com os pais, e na nona ou 10ª sessão, a devolução para as famílias desse processo como um todo, tá?
Agora, antes da gente finalizar aqui, deixa eu fechar aqui para falar com vocês. Dentro deste modelo, dentro deste passo a passo seguido para o movimento da avaliação, não há uma rigidez, não há uma inflexibilidade. Precisa acontecer passo a passo em cada encontro, não. Muito pelo contrário, nós, como detentores, né, da maior sabedoria que pode acontecer, porque é você que está em contato com o sujeito no consultório, é você que está ali com outro ser humano, então você que está sentindo, ninguém mais melhor do que você para dizer como que as coisas precisam acontecer. É por isso que a gente precisa estar bem trabalhada, a gente precisa estar com esse olhar sensibilizado, a gente precisa estar inteira para o processo do atendimento, por isso que movimentar o corpo e outras possibilidades são muito importantes, a gente precisa estar potente. E dentro desse movimento, trazer esse olhar aguçado para o que é importante. Então, você faz as escolhas, tá? Então, dentro desse esquema, dessa estrutura que esses autores posicionam, eles nos sugerem. Uma coisa que era muito comum era fazer exatamente esse bloco, como a Maria Lúcia Vaz nos propõe, essa autora. Ela propõe fazer um bloco das projetivas, um bloco das operatórias, um bloco das provas pedagógicas, vamos dizer assim. Hoje em dia, outras experimentações foram feitas e compreende-se que uma prova operatória pode influenciar na outra, se você faz todas nas mesmas, né? O grupo na mesma sessão. Então, a sugestão é justamente que a gente bote uma operatória, uma projetiva, um jogo, que a pedagógica ela é feita a partir do jogo, não precisa, né, ter aquela coisa formal, do quadro, escrever, não precisa, a gente vai ali trabalhando. Então, esse mesclar das avaliações, das possibilidades de avaliar, ela vai fazendo com que justamente a gente tenha um atendimento mais leve, um atendimento mais gostoso. É interessante que a gente busque não usar para os nossos clientes, principalmente crianças, a palavra prova. Vamos fazer uma prova, vamos fazer um teste, a gente vai sempre buscar, vamos brincar com um desafio, queria te propor uma coisa nova, queria saber se você gosta, né? Gostaria de experimentar uma coisa que eu estou te trazendo aqui. Fiquei pensando em você desde que você foi embora daquela última sessão e pensei numa brincadeira muito bacana da gente fazer junto, mas é desafio. Será que você topa? O que você acha? A gente está sempre trazendo esse ser que deseja para o consultório, porque eles normalmente não têm esse espaço na escola. Na escola, eles não têm essa possibilidade de colocar o que quer, o que gosta. É uniforme, é todo mundo junto, segue o padrão. Então, é dentro do consultório que a gente vai propor para esse sujeito ressignificar esse processo de formalizar, de autorizar o seu processo de desejo, de eu quero, de eu posso fazer. Então, nesse movimento de autonomia e autoria, a gente vai sempre fazendo esse convite. A gente vai sempre mesclando o desejo dele para o atendimento. Então, isso aqui que eu falo, né? Eu sei que causa muita polêmica, mas eu volto a repetir. A gente não planeja sessão de atendimento. Olha o silêncio. Na verdade, a gente tem uma ideia prévia do que a gente deseja fazer, tá? É diferente, porque planejar, a pessoa entende logo como aquele plano de aula que precisa ser seguido ali, sem nem respirar sobre. Não. A gente tem uma ideia, a gente rascunha, a gente tem um cronograma, uma organização do que você deseja que aconteça, mas é o cliente que vai te dar o tom, mesmo no processo de avaliação. Mas, Alana, e se ele quiser brincar todas as sessões, o que eu vou dizer para essa família? Eles estão me pagando. A gente vai conversar, justamente que você está ali num processo, né, de estabelecer vínculos, de conhecer aquele sujeito, e ele vai precisar fazer o que ele desejar. Se ele estiver repetindo muito, é porque ele está precisando repetir muito. Então, você é a especialista em observar aquela criança enquanto ela brinca. Como é que ela aprende enquanto brinca? Como é que ela funciona enquanto brinca? Esse é o pulo do gato do nosso fazer. A psicopedagoga, ela justamente... Por que a gente joga tanto? Por que a gente brinca tanto? Porque durante o jogo, porque durante a brincadeira, a gente não tem filtro. A gente é in natura. É como se estivesse ali sem roupa. A gente se mostra na nossa essência. E é justamente aí que a gente consegue pegar os ganchos para observar
o que mais profundo tem na possibilidade de atendimento, tá? Então, outro detalhe interessante é isso, né? Então, a gente tem esse mesclar entre as avaliações, entre os testes e as provas, mas isso também, né? Isso você vai sentindo, você vai observando. A mesma coisa a gente vai ter com relação à anamnese, vai ter uma linha de psicopedagogas que vai gostar de fazer a anamnese logo no início. Faz a primeira sessão, tem uma sessão com a criança, conheceu, já faz a anamnese. Senta aqui, me conta como é que é a história, como é que não faz, como é que não foi. Pode ser que isso é uma opção, mas algumas psicopedagogas dizem que você fazendo essa anamnese logo no início, isso é história, tá, gente? Muita gente, muita bagagem, pessoas com muitos anos de experiência, disseram que já ficam com um olhar um pouco contaminado sobre a história de vida daquela criança. Então, às vezes, né, você pode preferir conhecer aquele sujeito entre 7, 8 encontros, ter ali bastante material de hipóteses que você levantou, coisas que você observou, e aí você faz a anamnese no final para chancelar, corroborar com aquilo que você observou. Isso também é o seu estilo, você vai desenvolver isso, tá? Você vai percebendo como é que você gosta de trabalhar. Pode ser que com alguma família você sinta a necessidade de fazer logo no início. Às vezes a família pede, quero logo falar, quero logo ir aí, ele se aproveita e já faz logo junto. Você pode fazer isso no final. Isso você vai sentindo ali como que é possível, o que vai encaixando. Tudo bem, meninos? Volto a dizer aqui, só esse ponto que eu acho bacana, porque a gente vê muita gente vendendo hoje em dia teste para dislexia, para psicopedagoga, teste para TDAH, para psicopedagogia. Não caiam nesta cilada, porque isso, inclusive, fere a nossa ética. Quem detecta essas características, esses desvios no processo de aprendizagem, ou né, neurológicos, ou né, do movimento da fala, são especialistas nessas áreas. Nós vamos trabalhar com as dificuldades que originam desses transtornos, que vêm em consequência deles. E por isso que a gente observa tantos detalhes. A gente liga um alerta, conversa com a família e orienta a buscar o profissional adequado. Nós não dizemos que a criança tem dislexia. Nós não dizemos que a criança tem TDAH. Não dizemos que a criança tem TOD. Então, a gente precisa sensibilizar o nosso olhar com a ética profissional para a gente não cair numa cilada e acabar nos prejudicando. Porque isso dá problema. Eu falo para vocês, eu estou na Associação de Psicopedagogia e a gente recebe reclamações, gente buscando, né, formalizando queixa, porque descobriu que a psicopedagoga tinha dito isso e isso. E às vezes, vocês também vão perceber isso, né, que vocês vão receber lá um relatório da escola, e no relatório da escola já está dizendo que a criança é disléxica. Aí você fala, mas ele já passou por um especialista, já foi no fonoaudiólogo, passou por um neuro? Não. Então, também não é papel da escola. Então, a gente precisa realmente colocar cada um, né, dentro ali da sua possibilidade de atuação. E é sério mesmo, gente, é uma coisa muito séria que a gente precisa trazer o debate, tá? Por isso que eu estou fazendo questão de falar com vocês aqui, porque a gente vê nas redes sociais, a gente vê hoje em dia pessoas vendendo testes para psicopedagogos aplicarem que não vai ajudar. Muito pelo contrário, né? Vai sujar o seu nome, vai te deixar com uma fama inadequada por conta de um equívoco. Então, a gente precisa perguntar e trazer à luz essas conversas, tudo bem? Vamos caminhar aqui. Aí eu vou trazer para vocês aqui que a gente vai precisar exercitar essa flexibilidade, exercitar a nossa ludicidade. Então, a gente vai precisar sempre desse movimento de fazer o nosso consultório, né? A nossa clínica, ela é colorida, ela é cheia de vida, né? Ela precisa trazer ali esse desejo do sujeito e o prazer dele estar nesse espaço conosco, mesmo em avaliação. Tá? Então, tem gente que dá um cunho muito fechado e muito sério para o processo de avaliação, e isso acaba, às vezes, desmotivando aquela criança que já vem dentro de um processo de dificuldade, que já vem um pouco desestimulado pelo que não está dando certo na escola, e aí entra no consultório e encontra uma seriedade, uma dureza, e aí acaba não ficando tão gostosinho, tão prazeroso assim. Então, a gente precisa fazer esses exercícios, tá? Um outro ponto muito importante é a nossa responsabilidade ética.
eu coloco aqui para vocês a sugestão de que vocês leiam o Código de Ética do Psicopedagogo. Vai ser material, vai para o grupo lá com vocês também, mas ele fica disponível no site da BPP Nacional, tem um link para vocês acessarem. É importantíssimo que vocês leiam esse Código de Ética e estejam apropriados desse fazer. Por quê? Porque quando a gente está nesse processo de atendimento terapêutico, quando você se torna uma psicopedagoga clínica, o seu fazer é um serviço terapêutico. Então, não existe postar foto da criança na rede social. Não existe, mas é nem a mãozinha, nem a mãozinha. Ah, mas o pai autorizou. Mas não é. Nós fazemos um trabalho terapêutico. Você não senta no consultório do seu terapeuta e ele tira foto sua. Isso é desrespeitoso. A gente precisa ter clareza quanto a isso para não fazer esse desfavor e sujar a nossa própria imagem. Tá? Uma outra coisa é que você está a serviço da família. Então, você terminou de escrever o seu informe, você tem algum apontamento para falar com a escola, você não faz a ponte com a escola sem comunicar a família primeiro. Você não entrega o informe para a escola sem passar pela família primeiro. E a família, às vezes, vai confidencializar, vai te trazer algumas coisas muito particulares e você não passa isso para a escola autorização. Então, a gente precisa ter muita clareza do que fala, você está muito presente para não deixar escapar uma informação particular. A gente precisa estar muito inteira dentro desse movimento para não acabar, né, ali, né, passando por alguma situação um pouco desagradável, tá? Então, o Código de Ética é uma leitura obrigatória para nós, tá? E uma coisa assim, né, para a gente poder já ir caminhando aqui para encerrar, o maior e melhor recurso para a avaliação psicopedagógica é você. Então, você é o terapeuta, você é o seu maior recurso, invista em você, faça escolhas por você. Então, é importante que você tenha uma boa alimentação, é importante que você tenha boa noite de sono, que você se exercite, que você faça terapia, que você coma coisas que você gosta, que você viaje, que você vá a museus, cinema, que você encontre uma boa amiga para conversar. Cuide de você. Não tem que se matar trabalhando, não tem que se matar estudando, tem que fazer escolhas que sejam saudáveis. É claro que a gente tem períodos na nossa vida que a gente precisa se dedicar um pouco mais, períodos que são mais exigentes, mas colocar o descanso na agenda, que descansar faz parte, principalmente para a gente que trabalha muito com o mental. A gente trabalha numa troca de energia muito próximas, a gente não troca energia só com a criança, a gente troca com a família dela. Então, a gente tem várias coisas ali que a gente precisa estar se cuidando, respirando, mexendo o corpo, pensando nesse contexto como um todo, tá? Não é o teste que vai dizer, eu preciso comprar todos os testes, todos os... Não, não precisa, não precisa. Pode respirar fundo, se dedicar dentro dos testes que você tem, coisas menores, mas que você entenda com profundidade. Use os recursos dos jogos, das brincadeiras, entenda com profundidade o que essa brincadeira te diz, o que ela te oferece como ponto de vista, se aprofunde ali e use. E aí sim, você vai se tornando muito boa dentro daquilo que pode parecer simples, mas não é. Tem muita profundidade, tá? E aí, tá aqui, consegui, gente, que horas são? Uhul, 32. Então, vocês fiquem à vontade, tá? E o meu objetivo aqui desse encontro é justamente o quê? Sensibilizar vocês. Sensibilizar, por quê? Porque esses conhecimentos e esses conteúdos, eles estão aí. Mas o meu maior desejo é tocar o coração de vocês para que a gente possa, né, justamente fazer essa atuação sensível, essa atuação humana, essa atuação que leva o sujeito em consideração, tá? Tô vendo aqui, só um minutinho, que tem 2 perguntinhas. Sim, Liege, a família que decide se entrega ao uniforme para a escola, tá? Quem te contrata é a família, não a escola. E é uma coisa, né, interessante a gente falar disso, porque às vezes a gente fica assim, a gente quer agradar a escola vai mandar mais cliente para a gente, né? Poxa, se essa escola gostar de mim, ela me indica mais, o que eu faço? É uma responsabilidade ética mesmo, e às vezes até se posicionar ali, né, às vezes as escolas também são um pouco ansiosas, às vezes, né, pega logo, a coordenadora pega o nosso número de telefone, aí pergunta mais, é importante a gente saber se posicionar, respirar fundo, né, trabalhar as nossas ansiedades para entender a serviço de quem nós estamos, tá?
Depois a Red me pergunta, e na hora de fazer o informe, usamos os mesmos tópicos? Pode ser, pode ser. Você pode usar como é que você caminhou dentro do seu processo de avaliação, tá? Gabriela agradecendo, eu também agradeço. Bacana, Ivana. Meninas, lembrando disso, né? Não fiquem sozinhas. A psicopedagoga clínica, ela precisa de supervisão. Ai, mas eu já tenho muitos anos de prática, eu já faço tudo há muito tempo. Não caiam nessa cilada. O fazer clínico, ele pede que a gente esteja em processo de supervisão. Então, eu faço até hoje, outras conhecidas que são bastante experientes ainda fazem supervisão. Então, busquem esse recurso e busquem essa ajuda, que vai ser exatamente isso. Faço o que na avaliação? O que eu escrevo no meu informe? Aquela coisa que a família me falou e agora eu ajo como? Busquem ajuda, vocês não estão sozinhas e não precisam ficar sozinhos, tá? E a psicopedagogia, por mais que ela seja uma área recente, ela é uma área que está muito difundida. Tá? Ó, em média, são 25 mil psicopedagogos saindo das universidades por ano, das universidades e pós-graduações, né? É um número muito significativo. Então, a gente precisa trazer esses momentos de debate, a gente precisa desses momentos de diálogo, desses momentos de troca para a gente crescer juntos, tá? Estou vendo aqui que a gente, meninas, colocando para quem está começando. Não entendi, Rosicleide, o que você quis dizer? Está terminando após? Não entendi a pergunta. Se você quiser repetir, eu tento te ajudar na resposta. Patrícia, que bom que vocês gostaram. Bacana, Patrícia, isso aí. Meninas, valeu a pena? Vocês me desafiaram, viu? Correr desse negócio em 1 hora. Como é que vocês estão saindo do encontro, dessa nossa manhã rapidinha? Me falem aí um pouquinho. Acho que agora dá para a gente abrir o microfone aqui em 5 minutinhos. Me falem aí. Quem quiser, é claro, né? Ai, Alana, bom dia, meninas. Eu quero falar aqui, porque essa sua última frase foi muito importante em relação a buscar ajuda da supervisão, a questão mesmo da responsabilidade profissional e também dos muitos equívocos, né, de atendimento que a gente encontra. Então, assim, ter o auxílio de alguém, assim, no caso, você que faz a supervisão, tem a experiência, tem todo um know-how, é muito importante buscar também, não é qualquer supervisão, mas uma pessoa que realmente seja uma referência nesse Isso. caminhar do percurso, porque faz toda a diferença também. Não é só buscar qualquer terapia ou qualquer supervisão. É muito bom deixar isso sinalizado. Não estou fazendo aqui nenhuma marketing para a Alana, não, gente, mas eu só estou sinalizando porque é muito importante mesmo, faz muita diferença quando a Isso, gente né, tem Ivana? esse acompanhamento. Faz mesmo, né? E isso que a Ivana está dizendo é relevante, por quê? Porque quem escolhe a supervisora é você. É você que vai fazer essa escolha. Então, você precisa pesquisar, você precisa se informar quem é esse profissional. Não é simplesmente fechar os olhos e vou lá e... Não, você precisa... Primeiro, tem que ter uma relação de empatia, tem que ter vínculo. Isso tudo que a gente fala aqui, que a gente estabelece no atendimento, ele também transcorre no processo de supervisão, tá? Tá perguntando, né, como é que ela faz para começar a atuar como psicopedagoga clínica institucional. Termina a sua pós e depois você me procura, Rosicleide. A gente pensa juntas como é que eu posso te orientar aí nesse começo, tá? Mas fica aí comigo, vem ficando. Da questão do lápis, né, voltou ali de novo. Ela perguntando do lápis. Então, a questão da coordenação motora fina, ela fica, às vezes, bastante prejudicada, principalmente para esse movimento de tecnologia, né? Crianças que brincam muito no videogame, fazem muitas coisas no celular, e a escrita não é mais tão trabalhada assim pela escola como era. A gente tinha uma escola que trabalhava. E aí, quando isso não estiver acontecendo, lembrando que o corpo da gente, ele parte do amplo para chegar no micro. Não adianta você dar o lápis para a criança se ela anda, se desequilibra, se ela não tem firmeza nas pernas, se ela não sustenta braço, se o tônus dela é molengo. Então, a gente precisa ver todo esse contexto como um todo e se perceber que está ficando, né, difícil, se você mesmo ali no consultório, com brincadeiras amplas, trabalhando esse corpo, amarelinha, vivo morto, coisas que vão mexer com esse corpo, se perceber que mesmo assim está muito gritante a situação, é indicar para um psicomotricista.
tá? Uma aula de futebol às vezes ajuda, uma aula de dança, se for uma menina, uma capoeira, a gente vai buscando ali outros recursos para trabalhar esse corpo, porque esse corpo lembrado, né, desses movimentos aí fecha e naturalmente acontece o movimento, tá? Você acha que eu te respondi? Então, beleza, beleza. Vamos tirar nossa foto, meninas? Dá um sorriso aí. Vamos lá. Voltar. Espera aí que a Gabriela mexeu. Volta, volta. Deixa eu colar aqui. Queridonas, agradeço imensamente a companhia de vocês. Foi um desafio, mas, como sempre, vale muito a pena. Essas trocas, né? E esse momento aqui com outras psicopedagogas é algo que eu acredito muito. Eu levanto muito essa bandeira de que é importante a gente estar estudando, que é importante a gente estar juntas. O grupo de WhatsApp vai ficar aberto para a gente conversar por lá. Vou botar todo o material que circulou por aqui agora lá, já vou colocando. Então, espero que vocês também possam lá ir fazendo esse retorno. Bota nas redes sociais a foto, digam se vocês gostaram, me ajudem dentro desse movimento também, porque aqui é uma ajudando a outra, e contem comigo, tá bom, meninas? Ok, obrigada. Um bom sábado para vocês. Semana. Obrigada, bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo, meninas. Foi ótimo. Que bom, que bom. Muito bom, Alana. Fico feliz, Patrícia. Tá joia. Bom final de semana. Obrigada, gente. Obrigada. Pena que acabou. Muito bom, foi rápido. Isso aí, Selma. Um beijo. Obrigada, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Acho que a gente pode pensar em 1h30, né? Que Eu uma hora tão acho. rapidinho. Então, tá Uma bom. hora foi pouco, né? Não vou negar, desafio, me Deixa falar eu em uma hora, curtir, quero mais. aqui. A próxima tem que ser mais. Então, beleza, beleza. A gente propõe lá no grupo, vamos fazer mais tempo, então. Tá bom. Vamos Obrigada. lá, meninas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo.